Nós tínhamos visto, então, toda a parte de aplicação de método de resíduos ponderados e depois, através de integração por partes, nós chegamos à expressão do princípio dos trabalhos virtuais desse problema de transferência de calor, que era, basicamente, então, aqui a forma diferencial completa, dados, condições de balanço de energia em pontos do domínio e condições de contorno. Então, com métodos de resíduos ponderados, nós tínhamos chegado a essa forma aqui. Nós tínhamos deduzido isso aqui, já feito essa decomposição. Acho que ainda não, essa parte Não, galvânica. né? Tá. Exato. É que eu andei pulando aqui a parte. Trabalhos virtuais está aqui. Então, nós temos a expressão em termos do campo de temperatura. Tá? A nossa próxima etapa consiste exatamente em fazer o processo de discretização, algo que vai ser análogo àquilo que a gente tinha feito com o problema de barras. Nós vamos fazer aqui agora com o problema de condição de calor. Primeira etapa nesse processo é uma decomposição que a gente faz do campo de temperatura. Vocês lembram que a temperatura tem que satisfazer a condição de contorno essencial, a condição de Dirichlet. Então, ela tem que satisfazer a condição de temperatura prescrita em uma certa região, a região gama T do contorno. Então, numa visualização unidimensional, se a gente tem aqui x e a temperatura, digamos que essa aqui seja a função, solução do problema, que satisfaz, se esse ponto no domínio unidimensional, esse ponto que é o contorno essencial, esse aqui é o valor prescrito naquele ponto de temperatura. Então, aqui, a estratégia consiste em tomar essa função e decompor aditivamente a soma de duas funções, dessa forma. Então, T, em cada ponto x, cada ponto x do domínio é igual a uma função v mais uma função vg, x pertencente ao domínio. E essa decomposição é feita de uma certa forma, o seguinte, em que essa função vg, ela não é incógnita, ela é construída, certo? Ela é uma função que não é unívoca, pode ser construída em muitas, infinitas opções que existem para construir essa função. O fato é que essa função tem que ser construída de forma tal a satisfazer também a condição de contorno essencial, a mesma condição essencial da temperatura. Então, aqui, esse tracejado azul é uma função das muitas que podem ser desenhadas. O fato é que ela tem que se valer G aqui e qualquer coisa dentro do domínio. Correto? Bom, de qualquer forma, uma vez definida essa função VG, a função V fica automaticamente identificada, embora não conhecida. Por quê? VG vai ser a diferença entre a temperatura, aliás, V é a diferença entre a temperatura e VG. Da mesma forma como a temperatura é, nessa etapa, incógnita, essa nova função V, que agora é essa vermelha aqui, ela também é incógnita. Qual a diferença? T pertence ao conjunto admissível, tem que satisfazer a condição essencial, e VG também pertence a Kim,
quer dizer, VG tem que satisfazer a condição de contorno essencial. Então, tanto esse quanto esse pertence a Kim. E, como consequência, o que acontece quando se subtrai duas funções que são cinematicamente admissíveis? Bom, nesse ponto, nos pontos todos do contorno essencial, do contorno de Dirichlet, a diferença vai ser nula, né? Então, automaticamente, V pertence a VAR, ao conjunto das variações, das funções peso. Perceberam isso? Lembra, essa figura aqui é uma figura ilustrativa em um domínio unidimensional. Vocês têm que pensar agora num domínio, por exemplo, 2D. Se a gente tentar voltar numa figura, essa figura aqui, por exemplo. Vamos ver, o gama, digamos, esse lado aqui é o gama de Dirichlet, contorno de Dirichlet. Temperatura prescrita, igual a uma função G, em todos esses pontos aqui. Então, essa função VG arbitrária aqui, ela tem que valer VG, ela tem que valer G em todos esses pontos. Lembra que G é uma função de X, né? G não é uma constante, G varia ao longo desse contorno aqui. Em cada ponto, G tem um valor fixo. Então, essa função VG arbitrária, ela vai ser essa função de contorno que está aqui, para os pontos que estejam aqui, e para dentro vai ser qualquer tipo de rampa, ou qualquer outro tipo de função, pode ser alguma coisa oscilatória, pode ser uma reta, pode ser alguma coisa que cai assintoticamente, que morre logo antes. A princípio, não, nessa etapa que nós estamos, não importa. Posteriormente, nós vamos, em elementos finitos, ter uma maneira bem confortável de definir, confortável e conveniente de definir essa função VG. Por enquanto, é suficiente que a gente saiba que ela é qualquer e é arbitrária, não é incógnita. Vocês estão acompanhando? Sim. Tá, pois é. Então, qual a utilidade disso? A utilidade é o seguinte. Vocês olhem o problema, esse problema ali, que é aquele que nós deduzimos do princípio, não, desculpe, não é o princípio de tabela virtuais, é a formulação variacional. Aqui é a temperatura, né? O problema térmico. Então, nós tínhamos deduzido até aquilo lá que está em termos do campo de temperatura. Aqui existe uma coisa que nós vamos enfatizar agora, não enfatizamos antes, é o seguinte. Essa primeira integral, ela tem várias características, ela tem até nome, etc. Né? Mas ela é definida por dois campos, onde esse aqui pertence a um conjunto de funções, que deve ser o cinematicamente admissível, conjunto admissível, né? E essa função peso pertence a um outro, que inclusive forma um espaço vetorial de funções. Então, eles pertencem a dois conjuntos distintos. Então, o que acontece? Quando se faz essa decomposição aqui, veja o que acontece se eu substituir a temperatura por V mais VG aqui. Bom, primeiro, a incógnita que eu vou buscar não é mais T. Porque uma parte de T eu já conheço, é VG. Então, minha incógnita agora é V. E V pertence a VAR. Então, a minha incógnita nesse problema agora pertence a VAR. Então, digamos aqui, eu não fiz por extenso, só porque parece muito simples e é mais fácil que vocês visualizem isso. Se eu pegar onde tem T e substituir V mais VG, o que vai surgir aqui? Duas integrais, né? Todas essas operações aqui são lineares, tanto a integração quanto esse produto escalar aqui são operações lineares. Eu posso separar numa soma. Então vai ter um termo que vai ser o chapéu ponto V.
Está ele aqui. O chapéu, gradiente de V. O outro termo vai ser o quê? Gradiente de o chapéu vezes gradiente de VG. Eu jogo para o lado direito da igualdade. Está ele aqui. Estão enxergando? Então, esse termo mais esse era aquele ali. Correto? Então, não houve mágica nenhuma aqui. Apenas que eu deixei do lado esquerdo aquilo que é incógnito e do lado direito, organizando a mente, fica as coisas conhecidas. Então, essa decomposição eu vou fazer em todos os termos que aparece temperatura aqui. Então, por exemplo, do lado esquerdo aqui eu também tinha esse termo devido à convecção, que é a temperatura. O que vai ficar? V aqui e VG aqui. Então, isso, VG aqui. Então, esses dois termos, a soma é aquele que havia lá, integral em gama C. Nesse termo também de convecção, eu tenho ele, que é infinito, continua aqui. Eu não preciso decompor isso aqui é um valor fixo. Tá? Até porque T infinito não está no corpo, tá? No fluido circundante. Perceberam o que foi feito aqui? Apenas uma reordenação da forma variacional dessa maneira aqui. Nessa situação, essa integral aqui ela passa a ter todo um conjunto de propriedades. Uma delas, essa integral, inclusive, ela é conhecida como forma bilinear. Ela é simétrica. Gradiente de U chapéu, gradiente de V. Ambas as funções pertencem ao mesmo espaço vetorial. Tá? Esse aqui é o ponto de partida que nós vamos fazer para obter a forma discretizada dessa formulação. Essa forma discretizada que nós vamos utilizar é a chamada forma de Galerkin. Por isso que tem escrito via formulação de Galerkin. Um pouco de história. Método de Galerkin é um método anterior, em algumas décadas, não lembro agora direito de que década é Galerkin. No livro você deve encontrar, talvez eu devo ter colocado, talvez mais para o começo do século XX, em que se obtinha, o método de Galerkin permite a obtenção de soluções aproximadas para formulações variacionais. Mas vamos direto aqui, eu vou caracterizando para vocês aquilo que é anterior a elementos finitos e aquilo que é característica de elementos finitos. Fica melhor. Nós tínhamos já passado por algo similar a isso, agora na parte de barras, mas aqui se torna mais visível. Se a gente tem um exemplo aqui de um problema unidimensional, domínio aqui apenas em X, de A a B. Então, nós podemos considerar uma função, essa função preta aqui contínua, aquilo nós tínhamos caracterizado como uma função de dimensão infinita, uma função analítica, e uma aproximação que eu posso obter discretizada, uma função de dimensão finita. Então, eu posso, por exemplo, identificar uma aproximação através de funções lineares por partes, função contínua linear por parte. Então, uma função, por exemplo, como essa figurinha que tem aqui, ela é toda definida por apenas três valores. Então, ela existe num espaço de dimensão 3, como eu poderia ter num espaço de dimensão 30 ou 30.000.
né? Todos esses espaços, eles têm a dimensão finita. Então, é uma representação discretizada daquela função, digamos, no caso aqui, suave, a função de dimensão infinita. E por que isso? A solução do problema exato, que não é essa aqui, vamos ver aqui, a solução desse princípio variacional, ela, via de regra, ela está num espaço de dimensão infinita. Então, vai ser uma função suave como essa aqui. Então, eu vou obter, não isso aqui, eu vou buscar uma aproximação de dimensão finita. Uma das características do método de... essa busca é uma das características do método de Galerkin, que é anterior a elementos finitos. Qual uma diferença? É que no método típico de Galerkin, eu usaria funções globais. Por exemplo, um seno que percorre todo o domínio, um cosseno, um monômio, né? Coisas do tipo. E aqui nós vamos usar outro tipo de estratégia. Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte, bom, nós vamos considerar aqui um domínio com algumas condições de contorno e uma discretização em elementos, uma discretização bastante simples que eu fiz aqui para facilitar a visualização. Então nós temos a partição do domínio em subdomínios, os chamados elementos finitos, a identificação da região de cada domínio é feita principalmente pela identificação de nós. Então, existe um conjunto de nós globais distribuídos sobre o domínio. E isso é suficiente para a representação, ou pelo menos para a aproximação do domínio real. Existem algumas sutilezas aqui. A representação do domínio do elemento depende não apenas das posições dos nós que o compõem, mas também depende das funções de forma que eu vou utilizar para aproximar a geometria. Então, por exemplo, se eu estiver usando funções lineares, então é como se eu tivesse uma reta do nó 21 ao nó 22. Não é isso? Se eu, numa situação dessa, se esse segmento ele busca aproximar a curva do contorno naquela região, então é claro que não será uma representação perfeita do contorno naquela região. Se isso aqui for uma circunferência, isso aqui é uma reta, a reta não é exata na representação da geometria. Então, o que acontece? Muitas vezes eu terei o domínio, que eu represento aqui com esse ômega, e o domínio aproximado, que muitas vezes vamos chamar de ômega H. Vamos usar o índice H, um H minúsculo, para identificar tudo aquilo que se refere à formulação aproximativa. Esse Hzinho, ele tem uma história nele, ele lembra quando os matemáticos começaram a tratar disso aí, eles usavam muito H para representar uma largura típica do elemento. Então, por exemplo, o elemento desse aqui seria H por H. O H muitas vezes representava de uma maneira não exata a dimensão, o diâmetro médio dos elementos que caracteriza a malha. Então, isso muitas vezes se coloca esse H em todos os lugares, em todas as grandezas, para distinguir das funções e das entidades exatas. Então, voltando aqui, nós temos que a solução pertence a esse conjunto admissível aqui.
Nós vamos trabalhar ou buscar uma função que pertence a um outro conjunto, sendo que esse outro conjunto ele está contido naquele primeiro. E esse conjunto aqui, ele é o conjunto das funções que possam ser representadas com aquelas funções usadas na discretização. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com funções lineares por partes, esse conjunto discretizado é o conjunto de todas as funções que possam ser representadas por funções lineares por partes, associadas a esses nós e elementos aqui. Então, nós vamos buscar uma solução dentro de um conjunto que está contido naquele conjunto de dimensão infinita lá do princípio variacional. E nós vamos usar funções peso, também discretizadas, pelas mesmas funções, com as mesmas malhas, que são contidas nesse conjunto aqui. Então, de uma maneira um tanto formal, nós podemos representar, converter esse enunciado no enunciado da formulação de Galerkin, chamada formulação de Galerkin, que é o seguinte: aparentemente é tudo igual, correto? Qual a diferença formal que tem daqui para cá? Apenas esse Hzinho que está por todo lado. Uma das maneiras que tem de você enxergar dessa forma. Você vai buscar uma função VH, só que VH está contido em var H. Var H pertence, aliás, desculpe, VH pertence ao var H e o var H está contido em var. Então veja só, na realidade você está obedecendo isso aqui. Aqui o que é pedido? Que VG pertença, aliás, que V pertença a var. E aqui também. Só que eu estou restringindo aqui de que ele não está em todos os elementos, toda a região de var. Só naquela parte de var que pode ser representada por aquelas funções escolhidas. Aquela base de funções escolhidas. Por exemplo, linear, quadrática, etc. Vocês estão acompanhando mais ou menos isso? Eu estou supondo que algumas coisas já foram entendidas com aquele problema de barras. Nós estamos tentando agora expandir um pouco as coisas. Devo dizer para vocês que essa representação com H nós vamos usar no máximo nas próximas 2 páginas. Por quê? Porque o resto do curso a gente não vai tratar, exceto por um outro capítulo que vem à frente, nós raramente vamos tratar da solução exata. Tudo que a gente vai fazer vai ser discretizado. Então, a partir de um certo ponto, a gente vai começar a suprimir esse H aqui, na maioria das coisas. Ok? Mas, por enquanto, vamos deixá-lo aí. Então, vamos dar uma olhada aqui nas entidades associadas à partição. Essa partição nós vamos chamar de malha de elementos finitos. Essa definição de coordenadas nodais, numeração dos nós, conectividade de cada elemento e numeração de cada elemento. E identificação das funções de forma, funções elementares. Então, existe aquela nomenclatura, existe o número total de elementos, eu vou usar isso aqui através do texto, esse NEL, número total de elementos da malha. Vou ter os nós globais, essa numeração global, número de nós globais, etc.
E alguns conjuntos de nós que vão ser úteis para a gente em algumas situações. Por exemplo, eu teria um conjunto eta, que serão os nós globais. É simplesmente a lista dos nós globais. Se isso aqui tem 25 nós, é um conjunto que vai de 1 a 25. Grau de liberdade. Essa situação que nós temos aqui é a situação em que existe apenas um grau de liberdade por nó. Esse grau de liberdade é a temperatura nodal. Quando nós formos para a elasticidade, por exemplo, nós vamos ter 3 graus de liberdade por nó. Componente de deslocamento em X, componente em Y, componente em Z daquele nó. O deslocamento daquele nó. Ou poderíamos ter 4, os 3 deslocamentos e mais a temperatura, ou 5, etc, etc. Tá? Então, uma coisa é o número de nós da malha, outra coisa é o número de grau de liberdade da malha. Nesse caso aqui, numericamente, vai dar a mesma coisa. 25 nós e 25 graus de liberdade. Mas se eu tiver elasticidade, por exemplo, com 3 graus de liberdade por nó, o número de graus de liberdade desse modelo seria 3 vezes o número de nós, 3 vezes 25, 75. Qual a utilidade de saber o número de graus de liberdade do modelo? A utilidade é que, basicamente, esse número de graus de liberdade total é a ordem da matriz coeficiente, a matriz de elementos de rigidez, matriz que é lembram? Aquela matriz que normalmente é o grande foco do custo computacional de qualquer método numérico. Né? Aquela etapa do método que vai envolver a solução do sistema algébrico linear envolvido, mesmo que o problema seja não linear, é pior ainda. Certo? Então, sempre vocês vão ter em mente quantos nós tem essa malha, quantos graus de liberdade, é 100 mil, ok, é 1 milhão, tem que tomar algum cuidado, é 2 milhões, então isso vai lhe dizer mais ou menos quanto tempo você vai esperar para rodar o modelo, né? 2 minutos, 1 minuto, 1 hora, metade do dia, etc. Tudo isso está envolvido nessa contabilização aqui. Bom, continuando. Nós vamos identificar aqui esse conjunto em eta t como os números dos nós que estão em gama t, aqueles nós que têm temperatura prescrita. Correto? O gama aqui, os nós que estão em gama aqui, e o eta c, exatamente os nós que estão na região de contorno de convecção. Qual a utilidade disso? A diferença entre o conjunto total de nós e os nós de temperatura prescrita vai dar esse etaI, onde esse etaI são os números dos nós em que a temperatura nodal é incógnita. Isso aqui vai dar a dimensão daquela matriz reduzida que você obtém quando impõe as condições de contorno essenciais. Certo? Deixa eu ver se eu encontro uma figura aqui. Isso, por exemplo, aqui. Se aqui nós temos a temperatura prescrita, então, as temperaturas nesses 5 nós não são incógnitas, elas compõem esse conjunto eta-T. O que vai ser o eta-I das temperaturas incógnitas? Todos esses nós que não estão aqui, isto é, os nós de 6 a 25. Certo? Vamos continuar na discretização. Bom, como que vai ser definido o conjunto de funções peso? Esse conjunto
vai ser definido por todas as funções que possam ser representadas como combinações lineares de funções da base, chamadas funções teste aqui, ok? Essas funções elas vão ser, no método de elementos finitos, associadas ao nó, a cada nó. Mais ou menos como está essa figurinha aqui, ela visa... Vocês têm uma visualização de como que seriam essas funções aí, por exemplo, em 2D. E 1D está aqui. No caso, a função mais simples que tem, essa função linear por partes, com suporte compacto. Então, tudo aquilo que nós falamos lá na parte de problema de barra. Lembra? Que nós usávamos funções com suporte compacto que tinham aquelas propriedades, essa propriedade delta de Kronecker, uma função φ3, que é igual a 1 apenas no nó 3 e 0 em todos os demais nós da malha. Cada função dessa aqui, ela é definida sobre o domínio inteiro, embora ela seja não nula apenas nos elementos que contêm o nó associado àquela função. Lembra disso? Continua válido. Apenas que aqui nós vamos expandir isso para 2D e 3D, ou qualquer D que seja necessário. 4, o que for. Então, essa figurinha aqui é o que mais a gente consegue fazer, no máximo em 2D, né? Então, eu peguei essa mesma malha, uma malha mais simples ainda, uma malha regular, de 4 por 4 elementos, 25 nós, 16 elementos, e eu peguei aqui o nó 13 do centro, que mal dá para enxergar o que está escrito, 13, e esbocei a função de forma φ13. É uma função que em cada elemento ela se chama a função bilinear. Em cada direção cartesiana do elemento ela é linear. Então, por exemplo, nesse elemento 6 aqui, nessa direção x, a função é uma reta, é linear. Na direção y, a função também é uma reta. Então, ela é linear em cada direção. Embora a função como um todo não seja um plano, não é uma função linear. Por isso que ela é chamada bilinear. Nós vamos ver isso em mais detalhes no capítulo seguinte, as famílias de funções, quando a gente estiver vendo elasticidade. Por enquanto, nós estamos apenas dizendo que elas existem, podem ser definidas, etc. Isso aqui é apenas um exemplo, né? Da mesma forma como eu não sou obrigado a ter função linear aqui, eu poderia definir nesse elemento mais um outro nó, então seria um elemento com 3 nós, e eu poderia passar funções quadráticas aqui, associadas a cada um dos nós. Da mesma forma, eu poderia se fazer aqui. Elementos, em vez de 4 nós, eu poderia ter elementos com maior quantidade de nós, com 5, com 8, 9, 20, etc. Correto? Essas funções, bom, elas têm as mesmas propriedades que essas aqui. Ela tem a propriedade delta de Kronecker. Quer dizer, cada função dessa ela é nula em todos os nós da malha e vale 1 no próprio nó onde ela é definida. E ela é não nula apenas nos elementos que contêm aquele nó. Se for em 3D, que aí vai ter que ser pela imaginação, porque não tem como desenhar isso, né? Em 3D, você vai ter situações da mesma forma. A malha em 3 dimensões, então os elementos serão hexaedros ou tetraedros ou outros tipos de elementos sólidos, né? De qualquer forma, se terá também os nós e terá funções também análogas a essas aqui. Continuando aqui, propriedades dessas funções, a segunda grande propriedade é que elas, que ajuda o método de elementos finitos, é que elas formem o que se chama uma partição da unidade. Então, você tendo funções dessa aqui para cada um dos nós, se você pegar qualquer coordenada aqui, em qualquer lugar
do domínio, se você somar todas as funções de aproximação da malha inteira, o resultado vai ser 1, qualquer que seja a coordenada. Em 2 dimensões, em 3 ou em 4, dependendo de como que seja o domínio. Correto? Se você somar todas as funções em um certo ponto, qualquer ponto do domínio, o resultado vai dar 1. Correto? Veja que isso não é uma consequência, isso é alguma coisa que é buscado. Quer dizer, se constrói essas funções de tal maneira que elas satisfaçam isso e satisfaçam aquilo. Entendido isso? É bom saber qual é o começo e qual é o final da história, para não confundir causa com consequência. Existem muitos conjuntos muitas bases de funções que poderiam ser usadas, mas não têm essa propriedade aqui. Aqui a gente pode dar uma comparada, por exemplo, com o que seria o método de Galerkin, com o que é o método de Galerkin originalmente. O método de Galerkin você tinha alguma coisa desse jeito aqui. Só que essas funções aqui não satisfaziam essas propriedades aqui. De tal maneira que isso aqui também não era valor nodal dessa função aqui. Lembra? Se eu colocar aqui seno de 1πx sobre L, seno de 2πx sobre L, seno de 3, seno de 4, etc., isso aqui formaria também uma base de funções que serviria para representar a minha solução, desde que eu encontre os coeficientes adequados. Correto? Se eu colocar seno, por exemplo, seno daqui para cá, de 1, seno de 2, seno de 3, seno de 4, eu vou aumentando o número de cocurutos aqui, é uma base também que eventualmente poderia servir de acordo com as condições de contorno. Só que seriam funções globais, por exemplo, um seno vai daqui para cá. O seno de 2πx faria isso aqui. Todas seriam funções globais, é como é o Galerkin. Então não tem essas propriedades aqui. Então, elementos finitos fez isso. Criou funções que têm suporte compacto. Então facilita, é aquela coisa que facilita o processo de integração. Que a gente já viu também no problema de barras. Gera aquela matriz de rigidez que é esparsa. Então, tudo isso aqui é construído para ter essas propriedades aqui. Coisas de nomenclatura, isso aqui é chamado função tenda em 1D, função tenda em 2D. Aqui dá para enxergar melhor, porque esse apelido de funções tenda ou função chapéu, durante um certo tempo era chamado também de hat function. Hat function. Ela tem essa característica de formar funções lineares por parte, piecewise continuous function. Vamos voltar um pouco a esse caso 1D, que é mais fácil de enxergar. Em 1D, o que acontece? Eu tenho um conjunto de funções de aproximação aí, da base que foi escolhida. Então, se eu quiser representar essa função aqui, o que eu tenho que fazer? Pegar φ1, multiplicar por 0, pegar φ2, multiplicar pelo valor da função no nó 2, que seja 1,5, pegar essa função φ3 aqui, multiplicar pelo valor da função naquele nó, que é 2, e pegar φ4, que é essa função aqui, e multiplicar por 0, que é o valor da função no nó 4. Pronto, é uma combinação linear. Isso é consequência do fato que essa representação de que essas funções aqui possuem aquela propriedade delta de Kronecker. Tá? Isso aqui estamos colocando em 1D. A mesma coisa vai existir em 2D e 3D.
Tá? O que mais? Essa é uma das características do método de Galerkin. No método de Galerkin, você vai usar a mesma base de funções que para a incógnita, você vai usar para a função peso também. Então, se nós estamos usando aqui essas funções definidas nessa malha, essas funções aqui desse tipo, linear por partes, etc. Nós vamos usar esse mesmo conjunto de funções tanto para a incógnita quanto para a função peso. Essa é a característica do método Galerkin, o chamado Bubinov-Galerkin. Por isso que depois apareceu outros Galerkins. Petrov e Galerkin, por exemplo, em que aqui se usa uma base de funções e aqui usa uma outra base de funções. Por exemplo, poderia ser aqui linear e aqui quadrático. Ou isso aqui baseado numa malha, isso aqui baseado em outra. Claro que começa a dar complicações. Correto? Isso é usado menos, bem mais situações mais raras, quando se acha que vai ter algumas vantagens. O fato é que se você usar base diferente para essas duas grandezas, o resultado é que a matriz, o coeficiente que você vai obter no final, a matriz de rigidez, deixa de ser simétrica. Apesar de que o operador seja simétrico, a matriz discretizada fica não simétrica. Então, essa formulação de elementos finitos que nós estamos trabalhando aqui, ela é toda baseada em Galerkin, em Bubinov e Galerkin. Por isso que é chamada aproximação de Galerkin. Correto? Então, está aqui a representação da função peso aqui e da temperatura, aquela parcela incógnita da temperatura, usando as mesmas funções φ. Então, aqui nós temos os valores nodais de temperatura de V, os valores nodais da função peso. Bom, agora vamos para uma etapa. Lembra que nós tínhamos decomposto a temperatura em duas partes, não é isso? Uma função incógnita, nula em gama t, e uma função arbitrária que satisfaz a condição essencial. Agora nós estamos num momento que nós temos que definir de uma maneira conveniente essa função VG aqui. Em elementos finitos isso vai ser feito de uma maneira incrivelmente elegante. Observa. Aqui, ó. VG vai ser representado usando, de novo, a mesma base de funções. Só que com valores nodais que não são incógnitas, são conhecidos. Só que com a diferença, esse somatório, veja, o somatório que eu uso para representar a função peso e as incógnitas, ele cobre o quê? As funções associadas a todos os nós incógnitos. Que eu estou chamando aqui nós incógnitos, nós associados, os nós onde a temperatura é incógnita, né? Lembra que nesse exemplozinho aqui, se esses nós de 1 a 5 têm temperatura prescrita, os nós de 6 a 25 têm temperatura incógnita. Correto isso? Então, eu vou buscar o V. V será definido apenas por... Aqui, o V será definido apenas pelos nós de eta I. Esses nós de temperatura incógnita. Como é que nós vamos definir, então, VG? Usando as mesmas funções, só que tomando apenas aquelas funções
que estão em eta-t. Apenas, no caso desse exemplo, essas 5 funções aqui. Correto? Eu vou pegar φ1 vezes a temperatura prescrita no nó1, que é esse G1 aqui, mais φ2 vezes a temperatura prescrita no nó2, que é o G2, etc., até o 5. Chegaram a isso? Agora, por que isso? Por que eu consigo, com a combinação linear apenas de φ1 a φ5? Qual é o resultado? Como é que vai ficar a cara dessa função? Lembra, qual é a característica de cada função dessas aqui? De cada função da nossa base, cada função φ? É aquela característica do delta de Kronecker. É aquela característica, por exemplo, φ1 é 1 aqui e 0 em todos os outros nós, inclusive no nó 6, 7 e 2. A função, por exemplo, φ3, ela vale 1 aqui e 0 nesse nó, nesse, naquele. Em toda essa zona aqui, essa função φ3 é 0. Entende? Então ela é, digamos, uma rampa que desce daqui nessa direção até essa linha aqui. Nessa linha aqui, essa função φ3 é 0. Nessa linha aqui, a função φ1 é 0. E assim por diante. O que acontece se eu pegar φ1, multiplicar por G1, φ2 vezes G2, e vou somando tudo isso? Eu vou obter uma rampa. Eu vou obter uma função que, ao longo dessa linha, é a função prescrita, aquela função Gzinho, lembra da função Gzinho que é prescrita aqui? Uma função unidimensional. Gzinho é uma função unidimensional. Vocês lembram disso, gente? Gzinho é uma função desse tipo aqui, em que esse domínio aqui é essa linha. Vocês estão enxergando? Alguém não está vendo? Ou alguém quer mais algum detalhamento nisso? Me falem. De outra maneira, ao longo dessa linha, eu conheço a função de temperatura. É, digamos, isso aqui. Entendido esse ponto? O que eu quero fazer agora é pegar essa linha e, digamos assim, gerar os fundos dela, o prolongamento dela dentro desse domínio 2D. Entendido isso? Eu quero gerar uma função 2D tomando isso aqui como ponto de partida. Então, eu pego e desenho isso aqui na borda, e o que eu vou criar para dentro? É aquela história, que o criar para dentro é arbitrário. Para o método de Galerkin, em geral, o que tiver daqui para o lado de dentro, não importa. Eu poderia ter feito uma constante, poderia ter feito... Não uma, poderia ter feito qualquer coisa, na verdade. Poderia ter feito uma constante. Por exemplo, pegar isso aqui e dizer que essa curva ela era uniforme ao longo de toda aquela direção y ali. Poderia. Só que, no detalhamento do método, ficaria um tanto desconfortável de executar. Então, daí é que vem isso aqui, essa forma que foi colocada aqui, é uma maneira de simplificar o que vem depois. Qual foi a simplificação? É pegar essa curva aqui, que é conhecida nessa linha, e fazer uma rampa que bate aqui, que chega aqui com zeros. Entendido isso? Não? Pessoal? Estão ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estou olhando aqui o livro junto para tentar entender. Então tá complicado. Mas me fale, alguém mais? Ninguém entendeu? O que aconteceu? Tá um pouquinho difícil de ver, professor, mas estamos forçando. Tá, vamos ver. Se fosse um D, deixa eu ver aqui.
Tá, vamos dizer em um D. Vamos dizer que aqui esteja alguns nós. O que mais? Vamos dizer que aqui esteja... Bom, vamos colocar que aqui esteja o valor prescrito, G. Então, significa que esse ponto aqui, esse nó aqui, ele é gama vou colocar só assim, gama G não, gama T, né? Correto? Então, puramente esse nó, o nosso conjunto de nós, o nosso, aliás, a nossa região de contorno de Dirichlet, nesse caso unidimensional, é apenas um nó. Correto? Está aqui. Então, eu quero construir uma função VG. Então, veja só, pessoal. A única coisa que essa função precisa satisfazer é que ela valha G nesse ponto. Só isso. Então, se eu fizer isso aqui, está válido. Se eu fizer isso aqui, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, está válido também. Como entendido até aqui, gente? Eu preciso de construir uma função arbitrária, preciso construir uma função definida no domínio inteiro. 1D, 2D ou 3D. Eu não preciso ter uma reta, né? Eu posso ter alguma coisa assim. Digamos, eu poderia ter uma função assim, olha, que começasse aqui e terminasse em qualquer outro lugar. Vale também. Até aqui vocês estão acompanhando, vocês estão com alguma dúvida até esse ponto? É preciso que eles me digam. Não, professor, até aí tá tranquilo. Então tá. Vamos pensar, então, se a gente pensa em Galerich, que não tem nós, não tem elemento, não tem coisa alguma, qualquer coisa dessas aqui pode ser usada. Então, por que eu vou procurar uma coisa complicada? Eu vou procurar alguma coisa simples. Então, eu vou procurar... Se eu tenho agora uma malha de elementos finitos com nós elementos, então por que eu não procuro uma função mais legal? Por exemplo, uma função que comece aqui, que venha usando as mesmas funções de elementos finitos que eu já estou usando, e faça isso. Eu vou mudar de cor aqui. Correto? Vou usar isso aí. Essas funções aqui já são aquelas funções da base. Lembra que eu tenho, repetindo aqui,
tenho a função φ1, depois eu tenho a função φ2, depois a... Opa! Correto? Então, essa reta vermelha aqui, essa parte inclinada aqui, ela é o quê? Ela vai ser essa parte aqui inclinada, ela vai ser G e não. Vou botar φ aqui porque eu não consigo achar agora nesse momento a letra correta, tá? Φ do nó 1, não é isso? Se esse primeiro aqui for nó 1, vocês aceitam que essa função φ1, que é essa rampa, e esse zero aqui, se eu pegar essa função, que vale 1 aqui, vezes g, eu não terei essa parte aqui? Chegaram a isso? Sim. Uhum. Perfeito. Então é só isso aí. Claro que esse desenho meu é 1D, não me tentem fazer eu desenhar uma coisa em 2D aqui. Agora, o 2D, eu espero que vocês consigam agora enxergar isso em 2D. Em 2D, isso aqui não é um ponto, é uma linha. Isso aqui não é uma constante, isso aqui é uma função que varia ao longo dessa linha. Entendido? Isso aqui não é um ponto, é uma outra linha de nós. Isso aqui não é uma linha, isso aqui é uma superfície. Vocês podem olhar, tentar ver essa figura aqui ao longo da profundidade do papel para fazer em 2D. Enxergaram isso? Então, de novo, olha só. Como é que é a função φ1? Ela é uma rampinha que desce daqui para cá, daqui para lá, daqui para cá. É uma rampa que desce até esse contorno aqui. Então, eu multiplico isso aqui pelo valor prescrito. Pelo valor prescrito... Pelo valor prescrito aqui. Bom, deixa lá. Correto? Quando eu pegar essa função aqui também é uma rampa que desce até zero, e chega em zero em toda essa linha aqui. Quando eu multiplicar isso aqui pelo valor prescrito no nó 2, e somar, veja só, quando eu somo o resultado disso com o resultado disso, eu passo a ter algo agora que é uma rampa daqui para cá, e é zero nessa linha, e zero em toda essa região aqui. Do nó 2 ao nó 3 é uma rampa, mas só que essa rampa que vai a zero, ela vai se corrigindo até virar essa curva aqui, em cima dessa linha. Tá? Então, basicamente, isso é a maneira de construir essa função prescrita, que satisfaz a condição essencial. Vamos fazer uma pausa.